olha, hoje usa a criatividade, amanhã volta com o produto pronto. Eu não sabia usar a criatividade. Então, o que é um diferencial assim do meu treinamento é que quem vem para fazer o treinamento comigo ou começa a conhecer meu material, começa a se aventurar a fazer pequenas mudanças que têm grande impacto, mas que são muito intuitivas e fáceis de fazer. Esse é o principal aspecto do meu conteúdo. Você faz pequenos ajustes que são simples de fazer dentro do teu dia a dia do Word. A ideia não é fazer nada muito diferenciado, mas já transforma a petição. Então, a minha ideia é essa, é poucos cliques e grande impacto. E tudo muito fácil de fazer, de maneira intuitiva e que você consiga fazer dentro do teu escritório, levando em conta principalmente a correria que é o nosso escritório, a quantidade de trabalho que a gente tem. E eu, quando eu comecei a aprender de Visual Law, tudo eu queria aplicar, e tudo eu falava, é muito demorado, muito demorado. E aí, as técnicas que eu aprendi não serviram, então eu comecei a desenvolver, e é por isso que eu elaborei, eu acabei, a pedido de colegas que eu compartilhava o conteúdo, acabei criando o Visual Law Oficial, e aí lá eu acabei, não era uma pretensão minha, mas eu percebi que isso podia transformar e ajudar muitos advogados. Então, daí que eu realmente evoluí, e hoje, graças a Deus, tenho me tornado, assim, uma referência no tema. E agradeço muito o convite de estarmos juntos hoje. Doutora, eu que agradeço a sua participação, sua disponibilidade, trazer esse tema tão importante e atual, né? Uhum. E é algo que a gente precisa para ontem. Então, essa aula será muito rica, eu tenho certeza, tanto para aqueles que estão aqui ao vivo, que vão ter o privilégio de esclarecer algumas dúvidas caso surjam, mas também para aquelas pessoas que depois vão revisitá-la no YouTube, né? Inclusive, pessoas aqui do escritório, que eu vou colocar como obrigação aqui assistir essa aula depois. E, doutora, a gente vai, antes da gente começar, eu queria falar um pouco para as pessoas sobre a nossa imersão da Academia de Criminalistas. Se tem alguém aqui nessa aula que é do estado do Ceará, que ainda não está inscrito na imersão, me chama no WhatsApp, me diz o porquê que não está inscrito ainda, que a gente vai solucionar esse problema, tá? Para que você se inscreva o mais rápido possível e não perca essa oportunidade. Então, até o final do dia, até meia-noite, eu estou esperando a mensagem de vocês aqui no meu WhatsApp para me dizer o porquê que vocês ainda não estão inscritos nessa imersão para a gente falar sobre habeas corpus. E aí, doutora, eu vou passar a palavra para você, para que a gente vá começando, né? No início, a gente tem alguns atrasos, mas eu gosto de respeitar quem já está aqui desde o início no horário certinho e quem perdeu depois entra lá no YouTube e assiste o comecinho de novo, tá bom? Nós já estamos gravando ou a gente inicia uma gravação? Eu acredito que a gente já está gravando, mas ele vai fazendo os cortes, tá? Ah, tá bom. E a palavra já está com você. Então, boa noite. Obrigada a todos que estão prestigiando esse treinamento para falarmos sobre Visual Law. Eu costumo dizer que o primeiro passo, ele não te leva aonde você vai chegar, mas ele te tira do lugar onde você está. E é assim que a gente começa essa conversa para eu dizer para vocês que nada do que eu estou dizendo aqui é regra. Se vocês verem algum conteúdo que não faz nenhum sentido, não apliquem. Mas a ideia é que se vocês observarem 1, 2, 3, 10 pontos que vocês conseguem aplicar melhor na dinâmica da petição, essa é a ideia. Tem coisas que fazem sentido no escritório e não fazem em outro. Você estando aberto a novas ideias, a uma maneira mais atualizada de peticionar, você começa a aplicar e ver o que faz sentido e você vai treinando o teu olhar e a tua maneira de trabalhar. Eu sou a Fernanda, sou especialista em Visual Law, sou advogada, especialista em direito empresarial. E como que eu estou aqui fazendo essa conversa com vocês nessa comunidade criminalista? É que a comunidade criminalista é a que mais aplica elementos visuais dentro das suas petições para trazer uma narrativa mais forte. E por isso o Visual Law colabora muito com a advocacia criminal. Hoje a gente começa, mas vocês não vão encontrar tudo o que buscavam de respostas e também não vão aprender aqui todas as técnicas, porque a gente precisa de tempo para isso.
mas eu busquei trazer um material bem direto ao ponto, para que vocês tenham uma percepção mais rápida de como transformar a petição. A grande questão é, o que existe por aí de Visual Law e que traz algumas pessoas terem um certo preconceito, colegas dizerem que não gostam, é porque tem exagero. Tudo que tem exagero e causa certa estranheza por não parecer uma petição ou um documento, realmente descredibiliza o trabalho do advogado. Só que como nós estamos falando de petições, a minha definição na minha profissão tem sido de moderadora de Visual Law. Eu colaboro para que advogados consigam aplicar elementos visuais de maneira moderada. Quando fizeram pesquisas com o judiciário perguntando o que os juízes acham sobre Visual Law, eles dizem que de maneira moderada os elementos visuais trazem muita narrativa na petição. Então, tudo é feito com base em pesquisa, em questões de design e dentro da experiência do que eu tenho nessa jornada. Hoje, nada do que eu estou falando aqui é regra, mas a ideia é colocar vocês para pensarem e refletirem o que faz sentido na advocacia de vocês. Quando a gente fala numa experiência como um todo, de um cliente dentro do nosso escritório, a gente está falando de legal design. Legal design, ele é o design aplicado dentro do direito e ele pode ser aplicado em diversas áreas, desde como você atende, a maneira como você faz a entrega de um serviço, de um memorial, como que você conversa com o teu cliente, se dentro do escritório ele é bem recebido, todas as questões que envolvem direito e aplicado uma maneira de melhor atender, de melhor apresentar o direito, é o legal design. E quando a gente fala em papel, em documentos digitais ou informação jurídica, quando ela é melhorada, a gente fala que é o Visual Law. O Visual Law é o design aplicado no documento. Então, legal design é um termo que se iniciou para falar de toda essa melhoria da experiência de alguém no universo do direito, na jornada, e Visual Law quando se fala em papel. E papel não apenas, mas papel, digital, e-mail, WhatsApp. Vocês sabem que hoje em dia a gente tem documentos que ninguém assinou, nenhuma caneta passou naquele papel, e ele ainda assim é um documento válido. Temos também as provas digitais, então tudo isso são arquivos que existem no mundo digital, a gente consegue ver, mas nós não conseguimos necessariamente imprimir, pegar nesse papel, a não ser que seja transformado em algo impresso. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é pensar que esse nosso usuário, esse nosso cliente, esse destinatário do nosso documento, que pode ser o leitor, o cliente, pode ser a pessoa que trabalha no cartório, pode ser o juiz, pode ser o promotor, pode ser o colega advogado do outro lado. A ideia é que a gente melhore essa experiência. E como que é essa experiência? Como que essa pessoa vai receber esse nosso arquivo escrito, impresso ou digital? A forma de nós nos comunicarmos mudou. Hoje todo mundo aprendeu a falar por um celular e é no celular que a gente tem todas as informações numa única tela, que a gente diz que é um único template. Se nós nos acostumamos a ter tudo reunido num aparelho celular, o nosso leitor também. Nós nos acostumamos a sermos leitores navegadores. A gente vê um arquivo e a gente pincela as informações que a gente busca de maneira mais objetiva. Se há alguns anos, quando eu iniciei na advocacia, eu chegava na minha mesa e tinha 15 pilhas, 15 processos me aguardando. Hoje, minha janela está cheia de coisa, meu WhatsApp, tem coisas em cima da minha mesa. Então, a necessidade de produtividade é muito maior e a gente precisou condensar cada vez mais as informações para que a gente acelere e dê conta da nossa vida. Então, a maneira de comunicar nas petições não pode continuar sendo a mesma que a gente usava lá de quando saiu da faculdade, por conta disso. Tudo se transformou. A maneira com que o médico atende e faz a sua prescrição, a maneira com que o arquiteto entrega um dossiê para o cliente, um projeto. Todos os prestadores de serviço estão acompanhando essa tecnologia, essa modernidade, e nós, advogados, que somos referência de elegância de um documento bem elaborado, nós também precisamos estar atentos a isso. Por quê? Às vezes o advogado tem um escritório finamente mobiliado, todo espelhado, está andando com um relógio maravilhoso, terno alinhado, carro do ano, e quando vai pegar o documento dele parece uma bula de remédio. Percebo, dentro do design a gente diz que isso é um ponto de contato com o cliente. Toda vez que a gente entrega alguma coisa para o cliente é um ponto de contato.
Se eu tenho tudo maravilhoso e na hora de entregar o meu documento ele é feio, derruba toda a minha parte estética que eu tinha construído. Então, tentar fazer um documento mais acessível, mas ao mesmo tempo mais atualizado, impacta de maneira muito positiva o cliente. Vocês sabem que às vezes a gente é contratado para assumir um caso e a gente se encontra 2 ou 3 vezes pessoalmente com o cliente e leva só uma vez um documento para ele assinar, que é a procuração e contrato de honorários. E depois, ele vai ver como o nosso trabalho. Então, aquele papel é importante. E essa é a ideia, não apenas da maneira com que você entrega para o cliente, mas da maneira como você entrega para o fórum, porque o fórum também mudou. Os juízes estão cheios de compromissos, produtividades, um monte de processos para julgar, e eles não têm a mesma atenção que nós temos nos casos. Então, a gente precisa usar nossa petição para trazer a atenção deles e comunicar aquilo que a gente pretende. Primeira ideia, focar na experiência do usuário. Quem é o usuário? O usuário é o nosso leitor. O usuário é a pessoa que está em contato com o nosso documento. É o advogado da parte contrária, é o juiz, o assessor. Quem é uma pessoa que mora num condomínio? É um cliente? É uma pessoa que mora na área rural? É um PhD num assunto? É uma pessoa experiente? É uma autoridade no tema? A verdade é que nós podemos sempre escrever voltados para o nosso leitor, mas, acima de tudo, buscar que o nosso documento seja transitado por todos, que o estagiário consiga entender o que nós estamos comunicando, assim como o magistrado, o promotor, o advogado da parte contrária. Mas, claro, documentos mais formais pedem um texto mais rebuscado. Mas a ideia é que, se você está trabalhando com um poder judiciário, que a gente vai falar mais de petição, vai ter estagiário lendo, vai ter servidor, o juiz vai ler, o desembargador vai ler, o ministro vai ler. Então, sempre pensar nessa melhoria da experiência do nosso leitor, que é o usuário. No inglês, o termo é UX, UX, é a experiência do usuário. Então, focando em quem está lendo, a gente pode elaborar o documento. E como que é a forma que esse documento vai ser entregue? Isso também é fundamental. Tem vezes que nós entregamos um documento escrito numa pastinha, com verniz bem bonita, nossa logomarca colorida. Tem vezes que a gente vai mandar uma notificação mais formal por correio, ou vou mandar essa petição, esse documento, esse dossiê, esse material por WhatsApp. Será que meu cliente vai ver no celular? Será que ele vai ver no computador? Todos esses fatores da forma da entrega fazem muita diferença. Por quê? Uma letra muito suave, ela não é bem vista no celular. Às vezes o advogado está lá no seu escritório com aquela tela 4K assim enorme e está vendo super bem. E quando essa petição chega impressa lá no desembargador, tem uma letrinha pequena, muito ruim de ver. Então, a legibilidade, a questão da formatação faz diferença. E a primeira coisa é ter em mente quem é o meu leitor e também como é a forma dessa entrega. Será que eu vou enviar em PDF? Vai ser lido no WhatsApp? Será que é no iPad? Será que eu vou mandar impresso numa folha mais impactante? Então, toda forma de como será o envio também importa hoje. E as formas da leitura do documento também mudaram. Hoje em dia, todo mundo tem muito compromisso. Então, nem sempre uma pessoa recebe o e-mail, o teu documento, o teu contrato, tua petição, o teu memorial, com muito interesse de ler. Ele nem está dando muita importância. Agora, se você está fazendo um contrato, por exemplo, que você está analisando um cliente que vai comprar um apartamento beira-mar, esse é o assunto da vida dele. Então, ele vai dar muita importância para isso. Então, percebam, no fórum, talvez eles não estão com tanta importância quanto o cliente que está comprando apartamento à beira-mar. Vejam que isso faz com que você seja cada vez mais objetivo. Isso não sou eu, Fernanda, que estou falando. Eu conheci a doutora Tatiane, maravilhosa, em São Paulo, num evento da Criminal Player, e fala a doutora Tatiane ensinar a verdade. 99% falavam de objetividade, de rapidez, de escrever pouco, de ser objetivo, era só o que se falava. E você tinha ali pessoas que trabalham em Brasília, na STF, na STJ, nas comarcas, delegado, promotor, advogado. Então, todo mundo hoje tem um tempo valendo ouro. Então, quanto mais objetivo você conseguir ser, você atinge melhor o teu objetivo. Sabe uma coisa engraçada? Eu fiz um treinamento com o Ministério Público de Santa Catarina. E um promotor falou assim para mim: Fernanda, sabe uma coisa que é engraçado? Nós não ficamos argumentando assim tanto, acho que a gente
foca mais em alguns argumentos. E eu não respondi exatamente assim para ele, mas a verdade é que nós precisamos argumentar tudo. Porque a gente não sabe exatamente o que é que vai convencer o magistrado. Qual é o ponto que vai ser fundamental para o nosso desfecho? Então, nós temos que argumentar muito. E a minha ideia é que vocês não tirem uma única palavra que seja necessária estar na petição. Mas a ideia é, tente tirar os ruídos. Tente ser mais objetivo, tirar as distrações. Quando eu falo que um documento tem que ser mais objetivo, ele não tem que necessariamente ser curto. O que ele tem que ter? Rapidez de leitura. Quem está lendo tem que ir entendendo. Tem que ir lendo e entendendo, e não parando, voltando e tentando entender. E o que entra muito bem o Visual Law? O Visual Law, ele faz com que você foque no texto para ter mais objetividade. E dentro daquele teu template, que é aquela petição, ao invés do leitor estar olhando o teu processo, ter que sair para olhar o inquérito, ter que sair para olhar uma apelação, outro recurso, ele traz todas as provas para dentro da única petição, que é o único template. Então, hoje a gente vai falar sobre petições e como trazer essas informações através de elementos visuais dentro do arquivo intercalado com o texto. Que informações são essas? Se uma informação não é fundamental, ela é escrita. Agora, se eu tenho uma imagem que comunica melhor do que o texto, eu trago a imagem. Se o texto por si só está bem claro, eu não preciso usar uma tabela. Mas às vezes, para eu organizar melhor, faz diferença. Hoje, a gente vai dar o primeiro passo. Não é onde vocês vão chegar, mas vocês vão começar a treinar o olhar para ver que elemento visual que podem usar dentro dos seus arquivos, que é um único template que o magistrado, que o leitor, que o promotor, que o assessor está lendo, e fazendo com que todas as informações venham para ler numa única tração. Quando a gente está falando de cliente no extrajudicial, a impressão que eu tenho é que se eu mandasse para todos os meus clientes o contrato de honorários numa caixa vermelha, com bombons e com uns efeitos modernos, eles gostam, porque o cliente gosta de pagar o advogado e saber que o advogado é bom, que o advogado é diferenciado, que o advogado é sofisticado, que aquele advogado é exclusivo, que o trabalho dele é profissional, ele gosta. Já no fórum, o fórum não gosta muito de coisa muito diferente. O fórum é mais moderado, é mais objetivo, é mais tradicional. Então a gente sempre precisa ter em mente que a gente tem que chamar atenção. Mas quando a gente está falando de petição, às vezes exagerar dá um tom ruim. Por que isso? A gente está trabalhando com a reciprocidade. Se eu faço uma coisa organizada, objetiva, clara e que ajuda o leitor, desperta nele uma sensação boa, familiar. Nossa, que advogado fera. Ele fez bem resumido, me ajudou, vou ler com atenção. Eu cansei de ver treinamentos que eu fiz em gabinetes de magistrados falando que eles, por conta desse capricho que o advogado teve na formatação, na escrita, eles deram uma atenção especial. É como se você se sentisse na obrigação de ajudar a pessoa que também está te ajudando. Isso não é consciente, isso está lidando com o inconsciente. Então, extrajudicial, exagerem. Sejam inovadores, façam com exclusividade, sofisticação. E no fórum, busquem sempre a palavra principal, moderação. Tragam uma petição com cara de petição. Às vezes eu faço um treinamento que eu falo assim, olha, tentem usar as cores cinzas para ficar mais discreto. E o advogado faz uma petição que parece um semáforo de trânsito, vermelho, amarelo e verde. Só que aquilo chama atenção naquele momento e fez sentido, tá tudo bem. Vocês é quem vão fazer a estratégia e ver quando faz sentido cada situação. Então, uma petição com respeito, com zelo, com moderação, traz essa experiência repetida de quem está lendo. Então, quando é fórum, sempre usar essas regrinhas assim que eu estou trazendo para vocês, a não ser que seja uma estratégia realmente de muito impacto. Por exemplo, dentro do meu treinamento, eu falo diversas formas que nós podemos usar de destacar uma petição, que não apenas só um negrito, não apenas só uma cor vermelha. E aí a gente teria que desenvolver mais tempo de conversa, mas quero que vocês reflitam sobre o seguinte: quem destaca tudo, não destaca nada. Então evitem gastar o negrito para algo que vocês não precisam negritar. Tentem fazer uma petição mais limpa para que aquilo que ficar diferente fique mais destacado.
e busquem se aprofundar para ter essa diferenciação. Por quê? Quando eu faço treinamentos no Poder Judiciário, eu pergunto sempre assim: o que é que não agrada a vocês nas petições? O que vocês acham que poderia melhorar? E eles sempre colocam grifo vermelho e amarelo. Só que sabe o que acontece? Eu entendo, advogado, é o desespero de ser lido, porque às vezes a gente não sabe mais o que fazer para alguém prestar atenção na nossa informação. Então, existem outras formas de fazer e tem como o Vision Law colaborar bastante para isso. Mas vamos falar especificamente de elementos visuais. O que são elementos visuais? Eles são arquivos que você vai trazer dentro de uma petição para fazer uma dinâmica, por exemplo, nessa petição, que é uma petição objetiva, clara, dividida em hierarquia da informação, está bem redigida. Só que essa petição, ela faz com que você compreenda mais rápido tudo que está sendo dito. Ela de cara já traz um quadro resumo, apresentando uma abordagem rápida do que é o conteúdo dessa petição. Ela divide em hierarquia da informação por tópicos e subtópicos, e quando tem uma informação que é muito importante, por exemplo, uma assinatura, ela traz o print dessa assinatura para dentro do arquivo. O que isso evita? Evita com que o magistrado ou o leitor está fazendo a leitura do documento e o advogado fala assim: conforme se verificará do documento 14, a assinatura é falsa. Aí o que a pessoa tem que fazer? Abrir outra pastinha, ir lá, procurar documento 14, rola, encontra o documento 14. Aqui eu já trago o documento 14. E eu digo exatamente esse print, aonde que está esse arquivo, caso o magistrado queira conferir. Eu posso fazer argumentos destacados com logomarca, para dar mais ênfase. Por exemplo, uma decisão do STJ. Por exemplo, se eu estou querendo trazer uma conversa do WhatsApp, eu trago o print da conversa para dentro da minha petição. Para eu aumentar as chances de que o meu áudio seja escutado, eu digito. Assim o leitor não pode dizer: eu não li, eu não vi, eu não prestei atenção. Se eu, por exemplo, procurar a Data Certify para fazer uma certificação digital da minha conversa no WhatsApp, eu quero dizer, não adianta dizer que é uma montagem, porque está aqui a certificação pela Data Certify. Eu posso trazer a logomarca da Data Certify. Se estou falando de um e-mail, posso trazer o símbolo do Gmail. Percebam, tudo aqui está moderado, não está exagerado e chama atenção. Se um prazo não faz muita diferença, eu não vou trazer um calendário dentro da minha petição. Mas se isso muda o jogo, por que não fazer a juntada contando os dias do prazo para mostrar que está fora do prazo? E olha só como você consegue trazer elementos visuais sutis e trazendo uma sofisticação e um esclarecimento muito maior. Olha aqui que eu estou falando, por exemplo, num caso que eu estou relacionando os bens. Eu trago uma tabela dizendo qual é o tipo de bem, qual a data da aquisição, qual é o documento, qual a situação atual. Se eu estou querendo mostrar o patrimônio do meu cliente e eu trago uma tabela, olha essa tabela como fica moderada, bonita, sofisticada e traz uma clareza mais rápida para o leitor. Eu trago uma foto do imóvel, digo qual é a matrícula, localização, qual é o valor, posso falar onde que está no processo esse documento. Percebam que uma pessoa que lê essa petição, ela entende. Só que ela vai ter que ficar fazendo saídas do arquivo para encontrar informação. E tá tudo bem quem gosta de fazer só nesse formato. Mas a ideia que eu trago nos treinamentos é que você saiba dessas possibilidades para você ver o que faz sentido. Quer ver um exemplo? Olhem aqui. Aqui nesse item eu estou querendo fazer uma linha do tempo. Linha do tempo é muito comum para você ter um marco de alguma informação, de algum lugar, data, horário, para você explicar uma sequência de alguma coisa. Claro que se você só explicar com texto já está ótimo. Só que às vezes faz sentido você colocar uma linha e colocar umas bolinhas. Isso chama atenção, isso mostra profissionalismo. Se você fizer de maneira moderada, fica uma petição que não está parecendo uma bula de remédio e ela fica mais envolvente. Então percebam, essa petição ficou mais longa. Antes tinha 3 páginas, agora tem 5. Só que a rapidez com que a informação é vista é muito maior. E, por exemplo, digamos que toda a conversa aqui fosse em cima de uma assinatura falsa. Eu junto o documento, mostro uma assinatura, comparo ela com o meu RG, já de cara eu convenci.
É diferente de eu contar a história inteira e lá no final a pessoa começar a falar, agora deixa eu ver essa assinatura. Percebam? É muito mais rápido o convencimento. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Ainda nesse evento do Criminal Player, eu estava com o pessoal da Lolta fazendo uma apresentação mostrando o que a Lolta consegue fazer, por exemplo, num júri. E tinha um advogado ali especialista em balística. E como eu estava conversando com ele, eu quis mostrar um material que era exatamente da área dele. E olhem que impactante, era um memorial que tinha imagens. Nossa, Fernanda, mas eu não gosto de memorial com imagens, eu só quero texto. Tudo bem, não use. Mas naquele caso fazia muito sentido, porque balística tem tudo a ver com imagens. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a explicar para ele, olha, doutor, aqui tem essa imagem, daí a gente fez um zoom. Aí eu quis mostrar aqui embaixo, daí ele falou, já entendi. A tomada de decisão dele foi de 3 segundos. E em 3 segundos ele estava convencido. Então percebam, tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui é um feijãozinho com arroz. Todo mundo faz isso o dia inteiro. Isso aqui é petição. Todo mundo digita o dia inteiro. Que bom que tem aqueles advogados que só estão no escritório captando clientes, buscando, conquistando clientes, mas eu ainda peticiono bastante. Então esse é o nosso dia a dia. Tem casos bem sofisticados, com um pagamento de cliente mais expressivo, um caso de impacto maior, que vale a pena você contratar um designer profissional para fazer um memorial acima desse conteúdo aqui. Mas esse material que eu vou abordar para vocês hoje já diferencia muito a petição de vocês. Então hoje usem esse momento como uma oportunidade de olhar para a petição de vocês e falarem, isso aqui tá bom? Será que eu estou usando as melhores fontes que estão disponíveis no Word? Porque quando eu escolhi usar o Times, só tinha Times, Arial e mais 3 fontes, e hoje tem 170. Será que assim tá bom de ler? Será que tá objetivo? Então repensem, e eu não estou aqui dando resposta nenhuma, porque quem quer fazer desse jeito, eu defendo que faça. Mas a ideia minha é trazer para vocês que tem como fazer diferente. Às vezes o advogado se acostumou com a logomarca dele, se acostumou com a nota de rodapé, não parou para pensar que hoje em dia não precisa mais deixar esse espaço tão grande para o juiz vir despachar, porque ele não despacha mais. Às vezes o advogado ainda está deixando do canto esquerdo um espaço muito maior. E quando eu faço um diagnóstico de petição, eu falo, por que aqui na esquerda está um espaço maior? Daí o advogado fala, é porque quando vai imprimir, montar o processo. Não imprime mais, é tudo digital. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que tem gente que quer morrer, mas olha só. Quem é que vai vir aqui no ao juiz de direito da vara civil? Será que alguém vai vir aqui com a caneta escrever? Então eu, por exemplo, não coloco mais esse tracinho, porque eu sei que a distribuição vai distribuir para uma ou a outra. E depois eu coloco primeira, segunda. Só que antigamente a gente colocava esse tracinho. E tá tudo bem se quiser colocar o tracinho, mas vocês percebem que são pequenas coisas para a gente repensar no nosso documento? Quer ver uma coisa que eu não abro mão? O novo Código de Processo Civil fala que a petição inicial, um dos requisitos não é mais pedir a citação do réu. Não é mais. Desde 2015. Tem gente que ainda coloca, de acordo com o novo CPC. O novo é de 2015. Então não coloca mais novo. Por exemplo, o código mudou e diz que a gente tem que direcionar as petições ao juízo. E ainda tem colega escrevendo ao excelentíssimo doutor, senhor juiz. O código mudou. Então percebam, é o momento da gente repensar. Por exemplo, o Código de Processo Civil diz que não precisa mais pedir a citação do réu. Se vocês pegarem uma petição minha que não tem pedido de citação do réu, vocês podem saber que é uma clonagem, porque eu peço todas as vezes. Então tem coisas que você gosta, que você vai manter, mas a ideia é, usem a noite de hoje para vocês repensarem o documento de vocês e não ficarem morrendo de ódio de mim. Eu só estou botando uma pulguinha atrás da orelha, trazendo uma solução possível, mas repensem. E se vocês disserem, essa é a minha petição, é o que eu quero, é o que eu gosto, tá tudo certo. Vocês são advogados, têm experiência, sabem como trabalhar e vocês vão fazer como acharem melhores. Mas vim aqui para trazer outras possibilidades para vocês. Olha uma petição como essa. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma petição falando sobre um caso de um carro, que antes mesmo de entrar com a ação, eu já falo um quadro resumo explicando o que eu pretendo. E a cada informação que eu acho que é pertinente para o juiz não ter que fazer a volta e voltar na minha petição, eu trago aqui detalhado. Qual é o carro?
eu trago comprovante de que ele fez várias compras, eu trago um destaque do preço que ele pagou. Se eu estou querendo mostrar que ainda tem uma restrição no documento, faz todo sentido eu trazer o print do documento. Se eu quero fazer uma reparação, eu posso fazer um quadro rapidinho, mostrando numa tabela qual é o preço que eu estou cobrando. Percebam, é claro que o juiz lendo, o leitor, o advogado da parte contrária, ele vai ler tua petição e ele vai pegar um papel e ele vai anotar tudo que você está pedindo do lado, porque você colocou os orçamentos aleatórios. Agora, quando você organiza todos os orçamentos numa tabela, fica mais organizado, mais rápido de entender. Então, ao invés de levar 15, 20 minutos para ler, em 3 minutos ele já tem uma percepção mais rápida. Essa é a ideia de um Vision Law focado em poder judiciário, moderação e moderação dos elementos visuais. Vejam, aqui não tem nada demais. Imagino que a petição de vocês seja nesse formato. Tem uma boa letra, legível, eu não tenho muito espaço num canto e no outro, está discreto, moderado, essa é a ideia. Quais são os possíveis elementos visuais que nós podemos usar dentro de uma petição? São diversos. E ainda que não tenha alguma coisa aqui, pode ser que vocês venham depois em contato comigo no direct e falem assim: Fernanda, tem um elemento visual que eu uso que você não mencionou. Quero te dar essa ideia para você também colaborar com os advogados. Por exemplo, um elemento visual que não está aqui e que eu uso bastante é a tag. O que é a tag? Tag é um adesivo. E a gente pode fazer uma tag dentro da nossa petição escrito urgente. Ao invés de a gente escrever urgente de vermelho e amarelo, tem como fazer uma forma, inserir, quadrado, coloca um quadradinho e coloca ali no meio, urgente, réu preso. Posso colocar na cor preta e a letra em branco. São pequenos detalhes que chamam atenção, assim como urgente em amarelo ou vermelho. Então, algumas ideias de elementos visuais. Linhas do tempo, tabelas, prints de outros documentos, calendário, diagrama, bullet point, storyboards, fluxograma. A gente usa muito Vision Law quando a gente está falando de provas digitais. Se a gente já usa muito em provas documentais, que dirá em digitais. Por exemplo, um laudo cadavérico que foi juntado dentro de um processo que você quer mostrar onde que aconteceu um tiro, uma lesão, e você está querendo explicar que está conflituoso o BO com o documento do médico, ou você está querendo falar sobre uma interceptação telefônica, você faz o print, traz para dentro da petição, e se tem áudios, você vai querer degravar eles. Então, todos esses elementos que você traz para dentro da tua petição, que são diferentes de texto, eles são elementos visuais. Alguns deles eu quero falar com vocês hoje. Por exemplo, a tabela, ela é uma ferramenta que eu fiz um treinamento com o professor Auri Lopes Júnior e ele ficou impressionado, ele não dava a menor bola para uma tabela e eu mostrei que com uma formatação alinhada, você consegue dar muito destaque para várias informações. Vou dar só um exemplo para vocês. Olha como você pode, tem muito trabalho, modernizar os argumentos que você tem dentro da tua petição. Olha essa primeira tabela. Essa tabela de cima é a que a gente sempre usa. Tabela com linha e as informações organizadas, centralizadas. O que você pode fazer de diferente? Com um único clique, você pode tirar todas as linhas. E fica uma coisa organizada, ninguém sabe que tem tabela e está organizado. A primeira linha você pode colocar numa cor escura preta e a letra em branco. Olha como já fica mais bonito. E às vezes, quando a gente está fazendo uma petição que tem muita linha, o nosso olho chega a ficar tonto, de tanto olhar de um lado para o outro. Uma ideia para melhorar isso é o sombreado no fundo. Olha essa terceira tabela, o que eu fiz. Eu coloquei uma primeira linha para dizer as informações com um cinza mais escuro, e depois eu coloquei uma linha em branco, uma linha em cinza. Branco, cinza. Percebem que quando a gente vai ler, fica mais fácil de direcionar a leitura? Olhe como você tem várias opções de transformar a informação em algo mais organizado e esteticamente agradável. Eu quero falar mais com vocês hoje sobre os prints, porque é o que mais nós usamos dentro do Visual Law, é tirar uma imagem, um recorte, uma foto de um documento e trazer para dentro da petição. O print nunca vai ser a tua prova. O print é um recorte de alguma coisa que você traz para dentro da tua petição. Então, a gente pode trazer ele aleatório e solto, ou a gente pode usar ele, por exemplo, dentro de tabelas,
que foi o que eu mencionei agora anteriormente. Olha, por exemplo, uma tabela que nem essa. Se eu estou querendo fazer um aporte de prova, me referenciar essas 4 situações de um crime eleitoral, por exemplo, olha como eu consigo fazer. Usar tabela, imagem e informação. Só que tem pequenos ajustes que a gente faz que tornam o da direita mais profissional. Vejam o que eu fiz. No da esquerda, cada imagem está de um tamanho. Eu coloquei todos iguais. No da esquerda está muito colorido. Eu coloquei todos em tons de cinza. Percebam que a linha da tabela eu tirei. Ficou só a informação organizada. Para eu dar um direcionamento, coloquei um sombreado em cinza, branco, cinza. E o que mais eu fiz? Aqui vocês percebem que toda a informação está no canto superior em recuo à esquerda. Eu coloquei ela centralizada. Qual é o trabalho que dá? Dar um enter aqui, 2 enter aqui e ajustar. Muito pouco. Só que eu imagino que muitos de vocês talvez nem conseguissem perceber que tinha alguma coisa de errada nessa tabela. Então, a partir de hoje, dá uma bugada na nossa cabeça, que a gente começa a olhar até bula de receita de chocolate, a gente começa a olhar tudo e ver formatação, panfleto de banco. Então, hoje, vocês vão começar a ter uma percepção de ser mais atentos em documentos. Por exemplo, o quadro resumo que eu falei que é uma maneira de você abordar bem rápido o que é o teu conteúdo, ela pode ser feita numa tabela. Vejam só como pelo quadro resumo, que é um elemento visual com texto, você consegue dar uma abordagem rápida de todo o teu processo. Resumo da ação. Paciente condenado por tráfico de drogas, policiais acionados, revista em domicílio, entorpecentes, pescaria probatória, constrangimento, necessidade de desconstituição do título executivo, concessão da ordem. Paciente privado de liberdade, imputação de roubo, primariedade, possibilidade de responder ação penal. Vejam, tudo aqui moderado, mas que traz uma dinâmica muito mais rápida do leitor entender. E quando a gente fala de imagens, que são os prints, eu vou dar 20 segredos para que esse teu arquivo, essa tua petição seja moderada e não fique uma coisa exagerada e você comunique melhor. Quando eu estou fazendo um print dentro da minha petição, ela precisa ser melhor do que texto. Se, por exemplo, eu estou querendo falar de uma matrícula de um imóvel, se eu falar o número da matrícula e o endereço, resolvi o problema, não preciso juntar um print da matrícula. Só que, se eu estou querendo dizer que essa matrícula foi falsificada, então eu preciso trazer um print da assinatura. Percebam que o que pode ser texto tem que ser texto e o que pode ser imagem que melhora vem para dentro da petição. Teu print nunca é uma prova. Tua prova está em anexo num PDF e na petição você traz um recorte. Formas que você tem de juntar um print dentro da petição. Ou você coloca uma tabela e você insere a imagem dentro da tabela, que você vai perceber que ela está com a tabela aqui ao redor, ou você coloca ela solta. Simplesmente faz um Ctrl+C, Ctrl+V e joga ela no meio da tua petição intercalada com o texto. Sempre centralize o teu print para ela não ficar assim, recuada à esquerda, e você deixar um espaço em branco muito grande. Sempre alinhado, centralizado, vai ser o melhor formato. Se você tem a possibilidade de usar um arquivo digital, por exemplo, o cliente te manda uma foto de uma multa que está escura, está aparecendo o dedo dele e o chinelo dele lá embaixo. Se você tem como acessar no Gov essa multa, e ela é muito importante para o processo, tente acessar o arquivo digital para você fazer um print do arquivo digital. Por exemplo, notas fiscais. Todas elas são geradas no meio digital. Então, o cliente quer te mostrar uma nota fiscal que está toda escura. Tente buscar ela no arquivo em PDF. Tente mostrar por ícones qual é a tua referência da pesquisa. Por exemplo, eu estou querendo mostrar uma informação do Google Maps. Eu poderia simplesmente trazer esse print dessa pesquisa, mas olha como fica interessante quando eu pego a logomarca do Google Maps e coloco ali. Eu gosto de fazer isso quando eu estou falando de conversa no WhatsApp. Eu trago o símbolo, o ícone do WhatsApp e coloco junto com a conversa. Se eu estou fazendo uma pesquisa da tabela FIPE, eu gosto de trazer a logomarca da tabela FIPE. Percebam, se vocês não gostam, não usem, mas eu percebo que isso traz um tom de
credibilidade maior para aquela minha pesquisa, que é um print que eu estou trazendo. Por exemplo, aqui, ó. Se eu estou querendo mostrar que era impossível correr de um lugar para o outro em 1 minuto, essa é a minha prova fundamental. Além de eu trazer o print, eu posso trazer a minha pesquisa. Percebem que eu vou trazendo uma sequência para mostrar de onde que veio a informação? Olha aqui, ó, falei da tabela FIP, falei de uma conversa no WhatsApp, um e-mail. Se eu estou fazendo uma certificação digital de que uma postagem do Instagram é real e mesmo que seja apagada, eu já tenho os metadados. Eu trago uma certificação aqui da Data Certify dentro da minha peça. Enquanto o juiz começar a pensar, tá, mas e se essa postagem for falsa, uma montagem? Eu já tenho a minha confirmação. Cuidem com o tamanho. Essas, por exemplo, são imagens moderadas. Se você quer trazer a imagem do carro, traga, mas ela não precisa estar tão grande dentro da tua peça. E se você for diminuir, busque sempre redimensionar pelas laterais. Quando você só estende, ela fica assim, desse jeito aqui na esquerda. Quando você só faz pelas laterais, ela fica muito longa. E aí o que acontece? Você não consegue ler. Olha que interessante usar uma imagem que ficou horrível, que fica pior. Você nunca pode usar Vision Law para deixar uma experiência pior no teu usuário. Olha que feio que fica, que pouco profissional fica esse espaço em branco. Ainda que você quisesse escrever alguma coisa do lado, então que você diminuísse o tamanho. Olha só essa imagem aqui, ó. Eu fui aumentar, perdeu a legibilidade. Do que adianta fazer a juntada desse arquivo? Quando for um arquivo que tem informações satélites, busque recortar as bordas e usar dentro do teu arquivo só o que você precisa. Às vezes o cliente traz um documento que tem em cima a impressão, a data, a hora, isso não é relevante. Se isso é importante para o processo, junte como anexo, mas dentro da tua petição você pode recortar só a parte que importa. Se precisar destacar, dentro do Word existem todas essas ferramentas aqui, seta, tracinho, seta com volta, triângulo, retângulo. Não use jamais aquele pente para você fazer uma seta feia com o seu dedo todo torto. Sempre use as ferramentas do Word. As setinhas, você pode colocá-las em qualquer cor. Os círculos, da mesma maneira. Então, use sempre tudo digital que tem disponível dentro do Word. Ai, Fernanda, eu não sei fazer nada disso. Print de imagem, você vai fazer com o W-Shift-S. É o melhor formato. Viu o arquivo? W-Shift-S, copia o pedaço que você quer, Ctrl-V na tela. Para você inserir essas formas, são 3 cliques. Inserir formas e clica na setinha. Você sempre tem que começar de um lugar para outro. Não adianta botar uma setinha aleatória lá em cima. Você tem que direcionar. O círculo, o retângulo, tudo você tem que fazer moderado. Você tem que usar ele para ele direcionar para alguma informação. Você pode usar, como eu mostrei antes, tabelas com imagem e texto. Use tons de cinza quando você perceber que está muito exagerado. Então, você pode inserir um pequeno pedaço do arquivo para trazer um referencial. Quando eu faço uma defesa, eu geralmente printo todos os documentos e trago para dentro da petição e eu impugno um por um. Nossa, Fernanda, dá muito trabalho perder processo. Agora, fazer uma estratégia que vai fazer você descredibilizar tudo que tem de documento, isso é bom. E aí você facilita para que a tua narrativa seja cada vez mais reforçada. Para você dar uma ênfase maior em um pedaço do documento, você pode fazer um zoom out. Você junta o documento original e o pedacinho mais importante você aumenta ele e coloca do lado. Você pode, inclusive, fazer um efeito artístico de desfocar a informação principal e dar um destaque maior na informação que você quer que leia. Aqui está dando para ver que é uma conta de telefone que eu quis dar um destaque na informação sobre a nova condição comercial. Faz sentido? Use. Não faz sentido? Nunca use. Fernanda, não sei fazer isso. Um clique. Só clicar na imagem e procurar onde é que está o efeito artístico. Com o tempo, você vai sentindo o que você gosta de fazer. Com o tempo, vai ser mais automático de fazer. As primeiras vezes, você começa a navegar no Word. Não sabe qual vai clicar, não sabe se gosta. Ai, será que eu gosto dessa seta? Vou dar um exemplo. Olha aqui.
Vocês estão vendo que aqui tem uma setinha azul bem fina, bem discreta. Totalmente o contrário dessa aqui, super exagerada. Tem vezes que eu quero uma coisa discreta, tem vezes que eu gosto dessa exagerada. Fernanda, mas eu não sei pôr a seta, que dirá diminuir o tamanho da seta. Dentro do meu treinamento no Word, eu consigo apresentar isso para vocês e tem muito material gratuito também no meu Instagram. Mas a ideia é comecem. Por exemplo, tem vezes que eu estou querendo mostrar numa linha do tempo um caminho. E ao invés de eu fazer uma seta bem fininha, eu vou lá em ajustes, na forma, e coloco mudar espessura. E coloco ela mais grossa. Tem vezes que eu estou querendo fazer uma linha do tempo para mostrar várias conversas do WhatsApp. Só que ao invés de eu fazer uma seta, eu faço uma seta pontilhada. Eu acho que faz sentido. Então vocês vão começar a perceber o que faz sentido para vocês. O que vocês precisam ter sempre em mente é um padrão. Por exemplo, se vocês começarem a fazer a seta em azul, façam sempre. Se vocês optarem em fazer destaques em círculo, tentem fazer sempre assim. Quando você cria uma coisa padronizada, mesmo que não tá a coisa mais linda, ela está organizada e ela impacta positivamente pela organização. Às vezes, nós temos um arquivo no nosso processo que está muito escuro. E a gente não pode mexer naquele arquivo, ele é uma prova. Só que dentro da petição a gente pode melhorar a visibilidade. Então, se a tua imagem, que está um anexo de prova, está muito escura, melhore o brilho e contraste. Fernanda, não sei fazer. É um único clique. Clica na imagem, vai lá em editar imagem, coloca ajustar brilho. Percebam, quando eu tenho um documento que eu juntei, que eu não tenho como manipulá-lo, não tenho como mexer, mas na minha petição eu quero que o print fique melhor, eu ajusto o brilho. Agora, se o promotor juntou um documento que está muito ruim de ler, eu nunca melhoro ele. Na minha peça, eu vou simplesmente dizer, esse documento está horrível. Esse documento não presta para nada, esse documento não é legível. Então, eu nunca vou melhorar um documento que eu quero que ele passe branco. Eu só vou melhorar a visibilidade dos documentos que são meus e que me favorecem. Vejam essa imagem. Essa aqui foi a primeira live que eu fiz. Percebam que em alguns momentos eu estou buscando uma memória. Olha o meu olhar. Qual a chance de um juiz que está com 12 processos para sentenciar numa manhã e está perto do almoço, qual a chance dele prestar atenção nos olhos de uma testemunha num depoimento? Quase nenhum. Só que você é o advogado da causa, é o advogado que mais acompanhou o processo, sabe de tudo, e você vai saber dizer, por exemplo, que a testemunha, num determinado momento da pergunta, começou a ficar com o pescoço vermelho. E isso faz muita diferença para o processo. Ele falou 20 minutos e só ficou com o pescoço vermelho com aquela pergunta. O que você faz? Faz um print, traz para dentro da petição exatamente esse minuto, exatamente quando está olhando para o lado, quando está argumentando. Faça uma legenda descritiva. Diga, esse é um print de um vídeo que está no evento 12. No minuto tal, a testemunha olha para o lado, no minuto tal, ela faz tal situação. Fale sobre o contexto. Se você precisar usar vários prints, faça isso. Por exemplo, às vezes vem um vídeo no YouTube que tem todo um contexto de cachorro latindo, de um barulho de caminhão. Você, às vezes, isso é importante, traga de forma escrita. Quando você escreve, você aumenta 100% as chances daquele vídeo que passou rapidinho ser visto com mais atenção da maneira como você quer. Então, descreva aonde que está, traga o print e digite exatamente qual é o momento e o que se percebe, qual é a conclusão que você quer que o leitor tire. Jamais deixe uma imagem assim virada para que a pessoa tenha que virar a cabeça, porque isso piora a legibilidade, dá um tom de falta de profissionalismo, de preguiça. Quando você tem uma imagem muito grande e você vai ter que fazer um print, por exemplo, dessa matrícula, o que vai acontecer? Ela não cabe numa folha só, o texto ela vai lá para outra página e fica um espaço em branco muito grande. Quebre a imagem fracionada em pedaços. Ah, Fernanda, mas assim, ó, a matrícula é um documento sozinho. Como que eu vou dividir? A matrícula é uma coisa, ela está lá em anexo. Você está trazendo prints, então você pode quebrar e fracionar para que isso fique melhor organizado. Eu, muitas vezes, tive uma situação, por exemplo, de uma matrícula que nem essa, que eu queria questionar ponto por ponto, por exemplo, de um laudo.
vem um laudo, você quer questionar todos os pontos, você vai fazendo pergunta por pergunta e vai trazendo para dentro da tua petição. Se você está fazendo uma prova, que ela é um sequencial, que você chega numa etapa para estar naquela informação, para você trazer mais credibilidade, mostre isso dentro da petição. Eu estou aqui querendo mostrar que a Jennifer leu uma mensagem no grupo e-book às 12h21. Se eu trouxer só o print, às vezes eu não contextualizei. Então, o que eu faço? Eu trago o print do grupo, eu trago o print de quem são os membros do grupo. Eu poderia também ter feito um print do contato da Jennifer. E aí eu trago um print exatamente de onde eu quero, a conversa. Percebam que eu não printei toda a tela do celular. Eu recortei o pedaço que me interessa. Vocês estão vendo que aqui, o que importa é esse pedaço, não importa o restante. A mesma coisa aqui. Então, traga o print só do que interessa, não precisa trazer a tela toda. Você pode recortar as bordas. E você pode e deve fazer as ênfases sempre com as formas. Com uma seta, com um círculo. Percebam, eu acho esse círculo aqui muito exagerado. Eu poderia ter diminuído a espessura dele. Começam a perceber que tem como fazer vários ajustes. Olha o que eu poderia ter feito. Tem uma linha, uma seta que ela vem assim, ó, enviesado. Eu poderia ter feito assim, ó, ter feito aqui uma seta, mas era muito. Então, quando eu estou percebendo que eu estou exagerando, eu tento frear. Às vezes, você está juntando documento que ele fica solto dentro da petição. E às vezes faz sentido você colocar uma borda, uma margem, uma sombra. Com um único clique você faz isso dentro da petição. E você usando, você vai perceber que tem umas que ficam muito feias e umas que ficam parecendo uma sombrinha, parecendo um projetado. Busquem fazer sempre o que fica mais alinhado, mas tentem fazer um padrão, por exemplo. Tem advogado que gosta de botar uma margem que parece uma moldura de quadro, fica muito exagerado. Mas se você for usar, talvez usar em todos fica mais exagerado ainda. Então, talvez veja essa questão mais pontual. Quando a gente fala de Vision Law, são três primeiras palavras que falam. Vision Law é QR Code. Não é só QR Code. Vision Law é gráfico e infográfico. Gráfico é o que a gente menos usa em petição. Só que infográfico é isso aqui. O infográfico é muito comum em reportagens de jornal. Nós não somos muito acostumados a fazer esse tipo de explicação visual. Só que, às vezes, isso aqui impacta em 3 segundos, que é o que eu falei para vocês sobre a balística. Quando que eu vou custear um designer para ele fazer esse tipo de trabalho? Se esse processo fosse um acidente de trânsito para cobrar R$700 de um para-choque, eu não pagaria R$1.300 para o designer fazer um infográfico. Só que nesse caso, essa pessoa está cobrando R$170 mil por causa de uma coisa que meu cliente não teve culpa. Então eu contratei um designer que trabalha junto comigo no perfil, passei esse valor para o cliente e olha o que ele faz, um documento personalizado, um gráfico esteticamente interessante, ele mostra a colisão, mostra como que ficou os carros, traz as informações do boletim de ocorrência. Percebem que convence mais rápido? Então existem casos que vale a pena contratar um designer para fazer um infográfico e casos que são mais dia a dia. Imagina você na tua situação de um cliente extremamente importante. E você pega um avião para ir lá entregar memoriais para um ministro. E imagina você chegando com um memorial assim. Você resumiu 800 páginas em um único infográfico. É bonito, né? Isso é o designer quem faz. Eu não vou conseguir trazer isso para vocês. Só que eu quero que vocês entendam que quando vocês precisarem de algo assim, contem comigo, porque o Jefferson trabalha comigo no perfil e ele consegue fazer coisas como essas e ainda mais interessantes. Então, a ideia é comunicar, ser líder e chamar atenção. Você vai fazer isso para um assistente de trânsito de R$700? Não vai. Mas só que quando demanda, você tem que saber que isso existe para você dar essa opção para o cliente. Olha esse outro memorial. Ele é um memorial que chama atenção, tem uma única página, e a ideia é que você perceba que
o teu caso é diferenciado. Só por pegar o teu memorial, o desembargador já percebe isso, o ministro já percebe. Então, encerrando com essa opção de mostrar o que tem de mais elaborado, mais sofisticado e mais dia a dia, eu estou como uma referência para o dia a dia. Como eu falei para vocês, são poucos cliques, fácil de fazer, tudo você faz dentro do Word. Comecem a se aventurar, a experimentar. Eu tenho certeza que hoje, com esse treinamento, vocês estão uma percepção diferente. É o que eu quero, é o que eu gostaria de deixar, que vocês vissem o documento como algo que a gente pode impactar, comunicar melhor, e que existem tantas ferramentas que nós precisamos aumentar as chances. Nós somos as pessoas que mais sabemos do processo. Então, se nós não usarmos esses elementos visuais, essas informações, esses recursos para nossa persuasão e para reforçar nossa narrativa, não vai ser o juiz que vai dizer, esse caso é tão interessante, quero prestar bastante atenção nessa testemunha. Não, ele não vai fazer isso. E se nós contarmos com a sorte de tudo ser lido, a gente precisa aumentar mais as chances, porque às vezes no primeiro grau viu, no segundo grau não viu, e lá em Brasília menos ainda. Então, a ideia é, hoje vocês transformarem a ideia de vocês sobre o documento. Contem comigo se desejarem evoluir nesse formato de elaborar documentos. Eu tenho treinamentos que são online. O advogado, com 3 horas, ele consegue ter uma percepção bem diferente e eu mostro no passo a passo como fazer no Word. Então, hoje eu falei principalmente sobre prints, mas existem uma infinidade de itens que eu poderia falar. Por exemplo, quando vocês veem aquelas petições que têm uns quadros coloridos, isso são as formas. São super simples de fazer, mas você tem que ter tempo e disposição para entendê-los. Então, contem comigo, convidar vocês para seguirem o Visual Law Oficial. Eu vou agradecer o convite novamente de estar aqui conversando com vocês. E contem comigo nessa jornada. Essa nossa amizade começou hoje, mas eu quero me colocar à disposição sempre que precisarem, para a gente evoluir todos juntos. Eu também trabalho com isso no meu dia a dia. Cada treinamento eu busco aprender mais e as coisas vão acontecendo, eu vou trazendo novas experiências. Por exemplo, conversas no WhatsApp. Eu teria pelo menos uns 30 estilos para mostrar para vocês de como trazer ênfase numa conversa no WhatsApp. Mas o tempo, eu também não quero ver vocês assim, olhando para o relógio que acabou meu horário. Então, espero que tenham gostado. Conversem comigo lá no perfil. Quem quiser se aprofundar e fazer o treinamento, eu tenho um material que é gravado, vocês conseguem assistir com a equipe, então contem comigo nessa jornada. A gente só está começando hoje. Perfeito, Fernanda. Muito obrigada. A aula foi incrível aqui. É nítido aqui o quanto as pessoas gostaram. No grupo também já tem algumas pessoas se manifestando lá. E é algo que é revelador, né? A gente vai abrindo os olhos para diversas possibilidades. Aqui no escritório a gente já faz muita coisa, mas a gente, quando entra em contato com alguém, a gente vê que a gente pode fazer ainda mais, né? Que as possibilidades são inúmeras. Então eu gostaria de agradecer o seu convite, a sua participação, né, de ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje, dizer que é um prazer enorme poder aprender, né, com profissionais das diversas áreas, que a gente tem feito isso aqui dentro da academia. Então a gente tem quase um curso completo de profissionais, sobre tudo a gente tem uma aula lá no YouTube. Então, para quem está chegando agora, tem as aulas gravadas lá no YouTube, vocês vão poder conferir a aula da Fernanda mais uma vez lá no YouTube, vão poder seguir o Instagram dela, que ela traz muito conteúdo gratuito lá também, e ver também as possibilidades para o treinamento dela, que eu tenho certeza que a gente vendo dentro do Word ainda é melhor, né? Conseguir visualizar dentro do Word. E eu queria dizer, gente, que o nosso evento está batendo na porta, tá? Aproveitar aqui que vocês estão por aqui, dizer que a gente ainda tem algumas vagas disponíveis do Black e do Standard, então, e tem também a questão do estudante. Quem ainda não garantiu o seu ingresso, fala comigo depois da aula, que eu vou responder individualmente todo mundo para ver o que a gente pode fazer com vocês, para que todos vocês estejam presentes no nosso evento.
Obrigada a todos que estiveram aqui nessa noite. Sigam a Fernanda lá no Instagram. Quem também ainda não caiu de paraquedas aqui, ainda não acompanha a Academia de Criminalistas, sigam também o perfil da academia. E, Fernanda, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu espero que a gente se veja aí muitas vezes ainda pela frente. Combinado. Contem comigo e se aventurem. Se aventurem, porque é só iniciando essa jornada de começar a tentar colocar um recurso diferente. É assim, ó, como eu falei, poucos cliques e muito impacto. São poucas medidas que a gente precisa fazer para que o nosso documento fique transformado. E eu espero que vocês tirem um pouquinho, talvez, daquela ideia que tinham de Vision Law de algo muito colorido para algo que realmente performa melhor. Porque é isso que faz o advogado performar e se destacar e ter resultado. A gente está aqui falando de uma coisa que agrega valor no teu trabalho, porque o cliente vê a tua papelaria, vê o teu documento, vê a tua notificação, o colega que pegou uma defesa que você é advogado também, você se torna uma referência. Então, além de tudo, esteticamente você tem um agregar de valor no teu trabalho, mas principalmente é o resultado de ver os recursos sendo acolhidos, as petições sendo lidas, você tendo sucesso nos resultados. Então, aumenta muito as chances. Obrigada, Fernanda. Até a próxima. Se Deus quiser, que Deus nos permita nos encontrar mais vezes. E, gente, muito obrigada pela contribuição de vocês. Ah, Fernanda, outra coisa, eles perguntaram se você conseguiria disponibilizar esse slide que você... Eu vou enviar para você agora me fugiu a memória, mas eu vou enviar para você um arquivo em Word que tem várias referências. Tá. Então, tem 10 modelos de quadro resumo, 10 modelos de linha do tempo, então eu vou entregar gratuitamente para vocês esse material para colaborar, para que vocês também consigam ver o passo a passo de como que faz para aplicar. Ah, perfeito. Então a gente ainda ganhou um brinde aqui, viu, gente? Isso. E quem precisar, pessoal, como eu falei para vocês, não é todo o processo que eu faço um memorial bem sofisticado, mas quero que vocês, quando precisarem, contem comigo. Nós temos essa prestação de serviços e não é para todos os casos, só que você tem que saber que existe. Vocês entendem? Você tem que mostrar para o teu cliente, olha, vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma ação trabalhista. Eu conheci esse desenvolver desse memorial numa ação trabalhista que a pessoa pegou, levantou o braço assim e falou, vem, 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 e o caminhão passou no braço da pessoa. E a ação trabalhista era de R$500 mil. E aí eu tinha que mostrar, eu precisava de um negócio mais sofisticado. Então, o meu cliente, por exemplo, pagou R$7 mil um arquivo que tinha vídeo, que tinha mídia, só que ele deixou de pagar 400 de indenização. Então, percebem que às vezes você mostra para o cliente, olha, tem recursos, quer sofisticar, não sou eu quem faço, eu preciso contratar alguém. E o cliente também quer. Eu já tenho empresa, quando eu tive situações na empresa que eu tinha que trazer o que tinha de melhor, o contador me apresentava as possibilidades, eu quero tudo que eu posso. Um dossiê, um memorial, um laudo, né? Então, saibam que isso existe para poder oferecer também dentro dos serviços de vocês do escritório. Muito bem, Fernanda. Obrigada aí pelas oportunidades de conhecer tantos trabalhos incríveis que a gente ainda pode desenvolver para os nossos clientes. E, gente, até a próxima aula, tá? Possivelmente teremos 2 aulas próxima semana. Vou revelar os nomes aí em breve. E, Fernanda, até a próxima, se Deus quiser. Olha, presencial, né? Eu queria ir para cima, entendeu? Eu quero. Vamos. Fortaleza é maravilhoso. Eu imagino, eu ia ficar muito feliz. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau. Obrigada pelo convite.